Boa tarde a todos. Agradeço enormemente a presença de todos, né? Os colegas aqui presentes, e saúdo a organização do evento, que surpreendeu as expectativas, no sentido de que, nessa tarde, tivemos excelentes palestras. E, então, esse evento que foi organizado pela Bracrim, eu quero cumprimentar todos que participaram, e com ênfase ao doutor Elias Matarassad, porque eu sei que ele trabalhou bastante para isso, em conjunto com outras pessoas, naturalmente, mas que é o grande idealizador desse momento. Saúdo também a mesa, todos os participantes que aqui estão, a delegação do Estado de Goiás e todas as delegações dos 27 estados que nos prestigiam aqui hoje. Meus agradecimentos. Hoje teremos a palestra do Dr. Salah Hassan Khaled Júnior, patrício, doutor e mestre em ciências criminais, e terá como tema a ilusão judicial da verdade real. Passa a palavra ao ilustre palestrante pelo prazo de 20 minutos. Prorrogável, se for preciso. Boa tarde a todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje neste evento. Foi uma jornada, digamos assim, bastante acidentada, com um voo cancelado, primeiro por impedimento de decolagem por motivos climáticos aqui, depois em Porto Alegre, depois nos dois aeroportos, para terminar com uma pane no sistema elétrico do avião, e eu tive que arranjar um voo em outra companhia. Enfim, foi uma grande jornada, mas aqui estou para discutir com vocês algumas questões relativas às minhas pesquisas. Doutor Salah, em razão desses fatos que o senhor está trazendo aqui para nós hoje, eu já fui comunicado que nós vamos ter uma prorrogação do seu tempo. Ah, tá certo. Muito obrigado. Então, grande parte das discussões que eu trago para vocês hoje são as discussões que eu faço nessa obra que acaba de ser lançada, que é o Discurso de Ódio e Sistema Penal, pela editora Letramento. Infelizmente, por problemas logísticos, ela não chegou aqui, não está à venda no evento. Os problemas logísticos são de todas as espécies possíveis e imagináveis, aparentemente, mas caso eventualmente tenham interesse na minha fala hoje, vocês encontram o livro disponibilizado lá no site da editora Letramento pelo custo de R$ 42,00 com frete grátis. Bom, o tema ilusão judicial da verdade real me foi sugerido pelo Jader Marques, que é o responsável pela minha presença neste evento, o convite partiu dele. E a questão da verdade no processo penal é uma questão que eu venho discutindo nos últimos 10 anos e que discuti em trabalhos acadêmicos em 3 oportunidades distintas. No TCC, no mestrado e no doutorado, todos eles sob orientação do professor Auri. A minha tese de doutorado foi publicada pela editora Atlas, com o título de Busca da Verdade no Processo Penal. Um trabalho muito bem recebido, porque efetivamente traz uma releitura do que é ou poderia ser o conceito de verdade no processo penal, desde uma outra matriz, que não aquela matriz que permanece sendo hegemônica até hoje em dia. Mas, para que eu fale algo um tanto quanto diferente disso, talvez muitos de vocês já estejam familiarizados com essa temática e com essa abordagem, que de algum modo já está bastante consolidada no âmbito do processo penal, eu trago a discussão mais recente, que é essa discussão que eu faço no Discurso de Ódio e Sistema Penal, uma discussão que conecta, portanto, a questão do ódio à questão do processo penal e que conecta também verdade e ódio. E aí eu começaria com a parte histórica. Penso que é importante que tenhamos uma noção bastante clara do quanto é importante essa história do processo penal e das próprias práticas punitivas. O Jacinto não cansa de enfatizar a importância dessa discussão, e eu acho que ela é fundamental para que a gente tenha uma ideia do quanto ainda existe de continuidade entre práticas punitivas que, em tese, pertencem a um contexto histórico muito diferente do nosso, mas que ainda permanecem hegemônicas no nosso Brasil contemporâneo.
E aí eu diria o seguinte: o que eu chamei de ambição de verdade, porque a verdade no processo penal é uma ambição, é algo que surge em um contexto histórico específico do século XIII, com uma intenção bastante clara, uma intenção de extermínio, uma intenção de destruição do diferente. É para isso que a verdade é introduzida em uma dada arquitetura processual penal, que é a arquitetura processual penal inquisitória, uma arquitetura processual penal que funda um modelo de processo penal do inimigo, que em grande medida permanece sendo o nosso modelo de processo penal até hoje. Ele atravessa mais de 800 anos de história, é uma espécie de legado autoritário que foi gestado pela Inquisição, que foi revigorado pelo Código de Instrução Criminal de Napoleão em 1808 e novamente revigorado pelos arquitetos processuais penais da Itália fascista, particularmente um autor chamado Manzini, que inclusive é citado por muitos processualistas penais brasileiros, que recepcionam as categorias processuais penais de Manzini, sem demonstrar qualquer restrição em relação ao que elas representam ou poderiam representar para o nosso processo penal hoje em dia. Mas eu dizia, existe uma conexão entre um certo conceito de verdade, poderíamos chamá-lo de verdade real, e o discurso de ódio. Como eu referi, o processo penal inquisitório é, por excelência, uma máquina de extermínio. É uma tecnologia projetada para a destruição de vulneráveis, uma tecnologia projetada para a destruição de todos aqueles que não se conformam a um dado padrão de ser ou de existência, que não se encaixa naquilo que as pessoas que exercem o poder consideram como normal. Para isso ele é projetado não porque há nele uma intenção verdadeira de perseguição de algo que poderíamos chamar de verdade, mas porque ele é construído como um instrumento para a perseguição do diferente. Essa é a sua lógica, ele foi projetado dessa forma. É uma arquitetura que sobreviveu à queda de Roma, que foi gestada durante vários séculos dentro da Igreja, até que emergisse novamente no mundo, como tecnologia inquisitória capacitada para a destruição de vulneráveis. Aquilo que normalmente é referido como verdade por uma certa doutrina ou por uma certa leitura do processo penal, que ainda poderíamos definir como hegemônica, não é mais do que um reflexo de uma subjetividade persecutória do julgador. De um julgador que elege aquilo que ele próprio considera como verdadeiro, e que não aceita qualquer limite à busca dessa verdade, que não é outra coisa que a confirmação da sua própria hipótese inicial. Logicamente que uma tecnologia formatada dessa forma, formatada para a destruição do diferente, do vulnerável, uma tecnologia processual penal do inimigo, não respeitará de modo algum a forma, não respeitará de modo algum aquilo que nós chamamos de regra do jogo. Na arquitetura processual penal inquisitória, o processo penal é argila. Quem dá forma a essa argila, quem constrói essa coisa que é a verdade, cujo signo não é outro que o da condenação, é o inquisidor. E para isso, nenhuma espécie de distorção, de coerção é injustificada. É um utilitarismo processual penal que visa a condenação a qualquer preço e a qualquer custo. E vejam bem, o interessante é que o modelo de juiz que ainda predomina no imaginário ocidental, neste imaginário que ainda é, em grande medida, dado por uma tradição judaico-cristã, é este imaginário do juiz escavador, do juiz prospectivo, do juiz que extrai a essência das coisas, do juiz que arranca a verdade das entranhas do acusado. De um acusado que não é outra coisa nesta lógica, senão objeto do qual deve ser extraída esta coisa que é a verdade. Portanto, nós temos uma arquitetura processual penal que faz do acusado não sujeito e, logo, não detentor de direitos,
mas sim coisa, coisa da qual deve ser extraída isto, a verdade. E para a extração desta coisa que é a verdade, nenhum limite é aceitável, já que este fim, o fim de busca da verdade, é eleito como um fim maior do que qualquer outra realidade processual de contenção do poder punitivo. Logicamente, isso demonstra que essa maquinaria processual penal contemporânea, a maquinaria processual penal que vocês, como advogados, enfrentam, não é outra coisa que uma máquina pulsante de ódio. Ela é construída para consolidar este ódio, ela é construída para dar vazão a este anseio de destruição do diferente. E tanto esta lógica é referendada pela nossa tradição judaico-cristã ocidental, que isso, inclusive, dá margem e dá vazão para um outro processo, um processo recente, um processo que seria inimaginável há alguns anos atrás, e que eu retratei em uma coluna no Justificando, e que, inclusive, é um texto ampliado que consta aqui no Discurso de Ódio e Sistema Penal, que é a criminalização da própria advocacia. Existe um furor, um anseio, uma pulsão punitiva tão grande que, desde essa lógica, os próprios advogados se tornam criminalizáveis. E aí nós teríamos que nos perguntar sobre a natureza dessa criminalização. Claro que, logicamente, quando nós falamos em criminalização, tradicionalmente nós pensamos na criação e na aplicação da lei penal, um processo com o qual todos nós estamos familiarizados. A criminalização da advocacia é um processo de criminalização que parte desde outra lógica. É um processo de criminalização que se assemelha ao que a criminologia cultural chama de criminalização cultural. É um processo fundamentalmente construído a partir da mídia, uma mídia que discursivamente desidentifica o advogado com o restante da sociedade. Constrói a figura do advogado como outro, o advogado como aquele que se coloca ao lado do inimigo. E se o advogado se coloca ao lado do inimigo, retratado como inimigo, ele também é por essa mesma grande mídia. Satanizado e demonizado por esta grande mídia, ele também é, de forma análoga, tido como criminoso. Logicamente que não estamos falando aqui de um processo de criminalização enquanto aplicação da lei penal, mas sim de um processo de criminalização simbólica, que inclusive foi referido recentemente pelo Geraldo Prado como incriminação moral do advogado, que visa desconstruir, satanizar, demonizar a figura do advogado, fragilizar o que representa o exercício da advocacia enquanto um pré-requisito para a própria existência da democracia e do Estado democrático de direito, como se fosse possível e pensável uma democracia sólida sem a figura do advogado, sem a possibilidade de resistência ao poder punitivo, que é um pré-requisito para que o próprio Estado democrático de direito exista. O contrário disso não é outra coisa que um estado de polícia, que se expande cada vez mais. Então, nós temos um duplo processo. De um lado, os agentes da lei, os agentes da virtude, exercem um poder punitivo, persecutório, autoritário, que é identificado com o conceito de justiça, como se justiça e punição fossem coisas equivalentes, são transformados em paladinos, verdadeiros salvadores da República, enquanto, na verdade, promovem a sua desestabilização, a desestruturação da própria democracia, e, de outro lado, temos um processo de destruição simbólica, de criminalização da própria advocacia. Um processo perverso, que é construído desde uma lógica que conjuga esforços judiciários e midiáticos. E aí aqui eu tenho que referir também, claro, todos de algum modo estão falando disso, e eu não tenho como não falar disso, afinal de contas, viajei para a República de Curitiba de forma clandestina, sem passaporte, por sinal. Talvez tenha sido por isso que tenham havido 2 panes elétricas no avião, sabotaram o avião com certeza, sabiam que eu viria aqui para criar caso, né?
Mas é necessário que a gente tenha uma compreensão aprofundada do que representa a Operação Lava Jato enquanto paradigma do que é aceitável no processo penal contemporâneo e do que não é aceitável. A Operação Lava Jato consegue, de algum modo, coordenar tantas autoridades e instâncias distintas, promover uma sobreposição de papéis e indistinção de funções entre essas autoridades, conclamar um braço midiático dessa própria operação que a integra, não é algo externo a ela, faz parte dela, esta estratégia midiática de vazamentos seletivos, de criminalização de advogados, para com isso produzir uma ultrapassagem do limite do que é aceitável no processo penal democrático, que de algum modo deforma de maneira tão grave, tão profunda e tão incisiva o que poderia representar esse processo penal democrático, que nós podemos dizer que ela é, hoje, o estado da arte do processo penal do inimigo contemporâneo. Eu não vejo e não encontro nada, absolutamente nada, em nenhum outro contexto, seja ele histórico, seja ele nacional ou internacional, que se assemelhe à extensão de ilegalidades que são cometidas por esses agentes que naturalizaram essas ilegalidades. E aí é que está. Esse é outro ponto central, porque seria muito simples que nós trabalhássemos aqui desde a lógica de um maniqueísmo rasteiro e grosseiro que transformaria essas pessoas em simples agentes do mal interessados na desestruturação e desestabilização da República. Mas o problema é mais complexo. Ele é mais complexo por quê? Porque essas pessoas efetivamente elegem aquilo que consideram como um bem maior, o combate à corrupção, constroem vínculos afetivos que as conectam com essa causa, que é o combate à corrupção, de tal modo que isso faz com que qualquer outra consideração se torne menor diante da eleição desta finalidade última. E este utilitarismo desmedido que elege esse fim maior e que, em nome desse fim maior, permite que qualquer violação seja cometida, acaba gerando aquilo que eu referi, uma sobreposição de funções, indistinção de papéis, uma lógica de colaboração entre os vários agentes que participam dessas operações, que cada vez mais naturalizam essas violações como algo aceitável para a produção dessa finalidade última, que é o combate à corrupção, e que transformam esse combate à corrupção em uma verdadeira cruzada, e cruzadas são típicas de empreendedores morais, como disse Becker. E é justamente por isso que são tão perigosos. São perigosos justamente porque, de fato, acreditam naquilo que fazem. Porque, de fato, pensam que, fazendo isso, contribuem para um bem maior. Porque, de fato, acreditam que enfrentam uma cruzada contra aquilo que percebem como mal e que deve ser combatido a qualquer custo, porque um bem maior sinaliza para o eventual triunfo em um dado momento. E aí, aqui, de algum modo, eu tenho que reiterar a frase brilhante do Agostinho Ramalho Marques Neto, com o qual o Alexandre encerrou a sua palestra. Quem nos salva da bondade dos bons? Quem nos salva dessa bondade? Quem nos salva desse poder punitivo arbitrário, exercido de forma vertical? Esse poder punitivo que produz um outro processo absolutamente perverso, que é a criminalização seletiva da própria corrupção, porque o olhar sempre é perspectivo, disso nós sabemos, o mundo está ao redor do homem e não em torno dele, mas evidentemente há uma distinção entre o que é limite de percepção e o que é eleição de dadas linhas de investigação, de forma intencional, de forma proposital, enquanto se dá as costas para outras eventuais linhas que talvez não levem às finalidades pretendidas. E aí nós começamos a perceber que talvez, mesmo a eleição desse fim tão nobre, que é o combate à corrupção, mesmo a eleição dessa causa tão sedutora, que transforma um juiz em uma espécie de salvador,
em uma espécie de Messias, que alimenta um ego que não cansa de se inflar, que estabelece uma legião de seguidores e camisetas e portfólios e prêmios de organizações globais, que faz com que essa pessoa se sinta, inclusive, justificada para ilegalmente vazar conversas entre autoridades com foro privilegiado, porque a finalidade maior, que é o combate à corrupção, tudo justifica, que com isso ameaça incendiar o país e talvez até estabelecer um conflito social que pode ocasionar mortes, e que se não chegou a esse ponto, sabe-se lá por que motivos foi, mas que facilmente poderia ter chegado. Então, vejam bem, nós estamos flertando com o desastre. Nós estamos naturalizando práticas punitivas absolutamente arbitrárias. Nós estamos aceitando que um poder punitivo absolutamente desprovido de controles legais se expanda cada vez mais, se insinue sobre a liberdade de todos nós, em nome da eleição dessa causa. E por trás de tudo isso, existe o ódio, sim. E o ódio tem muito a ver com isso. O desenvolvimento, a ascensão de uma racionalidade binária, e o pensamento binário sempre é perigoso, porque o mundo é complexo demais para esses esquemas explicativos finitos que esvaziam de significado as coisas. O desenvolvimento de um pensamento binário, de uma racionalidade binária, que nas últimas 2 décadas foi veiculada incansavelmente por uma pseudo-intelectualidade fascista e retrógrada, que produziu uma cisão subjetiva na sociedade, dividida simbolicamente em petralhas e coxinhas, uma cisão simbólica que faz com que cidadãos enxerguem nos olhos uns dos outros a figura de inimigos, de objetos que podem ser e devem ser destruídos, que faz cada um de nós potencial algoz desse inimigo, esse ódio que se difundiu de forma tão extensa e tão aprofundada, ele tem relação com essa expansão do poder punitivo. Porque nós sabemos disso também, não é somente o combate da corrupção para esta patuleia adestrada e bestializada pelos meios de comunicação. É o combate de uma corrupção específica que parte de um dado grupo de pessoas vinculado a um dado partido. E essas pessoas devem ser destruídas, não só elas, como seu patrimônio político, seus familiares e os seus próprios advogados também. Não deve sobrar nada além de poeira dessa gente, varrida pelo vento. É em nome desse ódio, que nós ultrapassamos completamente o limite do que é aceitável no processo penal. E essa é uma realidade com a qual todos vocês que advogam, eu não advogo, eu não sou juiz, eu não trabalho, eu só dou aula. E aí o meu recalque é o maior de todos, porque se tem juízes que são recalcados com advogados porque ganham muito, imagina um professor que é recalcado com juízes e com advogados. Aí a coisa é seríssima. Mas eu me sinto muito confortável no meu lugar de acadêmico, no meu lugar de quem pode, sem o comprometimento com qualquer um desses papéis, apreciar essas coisas com a seriedade necessária, não que juízes e advogados não possam fazê-lo, sem que eu tenha o flanco aberto à possível crítica que inevitavelmente é desferida contra essas pessoas. Porque nós sabemos muito bem como funciona esse pensamento simplificador. Ele dirá que são manifestações de advogados, que esses advogados não fazem mais do que defender os interesses dos seus clientes. Eles desclassificarão todos os manifestos que apontam a gigantesca economia moral de ilegalidades que tomou conta dessa Operação Lava Jato, como simples advogados que não visam outra coisa que o favorecimento desses clientes. Mesmo que naqueles manifestos nós tenhamos também as assinaturas de juízes, de promotores, de procuradores e de professores, serão automaticamente desclassificados
como manifestações escusas de interesses pessoais de advogados, que são demonizados perante a opinião pública, como se fosse possível, torno a dizer, a democracia, o Estado democrático de direito, sem a possibilidade de resistência ao poder punitivo. Mas nós estamos consumidos por esse ódio. Esse ódio, levado ao seu nível máximo de esplendor, ele aniquilará as liberdades de todos nós, inclusive daqueles que os defendem, inclusive daqueles que defendem a consolidação desse ódio através de uma operação que não é outra coisa que uma forma sistemática de destruição de inimigos eleitos. Bom, isso tudo, logicamente, tem uma relação bastante profunda com a verdade no processo penal e o que pode representar a verdade no processo penal. E aí uma das coisas que eu percebi recentemente é que, normalmente, a crítica que eu faço é a crítica desferida contra um processo penal do inimigo, movido por insaciável ambição de verdade. É um processo penal que não é outra coisa que uma forma ritualizada de confirmação daquela hipótese persecutória previamente eleita pelo juiz. Isso é uma coisa. Mas o que nós estamos testemunhando recentemente é algo muito distinto disso. Se de um lado me preocupa um processo penal obcecado com a verdade, se de um lado me preocupa um processo penal que faz da verdade objeto de adoração, que coloca essa verdade em um lugar canônico, que aceita que para a busca da verdade qualquer limite possa ser ultrapassado, isso me preocupa. Mas me preocupa também um processo penal que desconsidera a verdade por completo. Um processo penal que exila a verdade. E o que nós estamos testemunhando, essa celebração, essa comemoração, destinada a simpático instituto, que é a delação premiada, não é outra coisa que uma forma velada de expulsão da verdade do processo penal. A verdade deixa de ser algo perseguido pelo juiz a qualquer custo no processo. A verdade deixa de ser aquilo que o juiz, em caso de dúvida, pode continuar a perseguir. O simpático expediente lá do 156, que viola o indúbio pro réu. Quem não percebeu isso ainda está fora da casinha. Não. A verdade passa a ser algo sobre o qual se negocia. A verdade não é o que se busca, não que ela esteja no processo penal. Não existe o mapa do tesouro, não existe o X no lugar certo, a verdade não está lá. Mas mesmo essa ideia é deixada de lado. A verdade passa a ser algo definido previamente pelos acusadores, definido previamente por esses acusadores como uma dada moldura, e é esta moldura que deve ser preenchida, tão somente ela, nada que escape daquela moldura vai interessá-los. Então, o acusador senta-se à mesa e já apresenta a moldura na hora do negócio. Não é o acusado que traz uma verdade. A verdade é previamente definida pelo acusador. Eis a moldura que eu quero preencher. Me dê elementos que permitam que eu, enquanto pintor, retrate esta paisagem do modo que eu a desejo. Um pichuleco, por exemplo. Perfeito. Tudo que está fora desta moldura previamente definida não é de interesse para aqueles que barganham e negociam. O que interessa é o preenchimento da hipótese previamente definida. Isto não é outra coisa que a prevalência do imaginário sobre a realidade. O imaginário do acusador vale mais do que uma realidade a ser devassada de algum modo através de instrumentos processuais. Vejam bem, mesmo a essa noção, a noção de que o passado pode ser vencido através do processo,
que eu enfrentei na minha tese, com os devidos elogios de algumas pessoas, o Geraldo Prado adora, por exemplo, o que me deixa muito feliz. Mas mesmo essa noção de que a verdade pode ser extraída de algum modo através do processo penal, ela é algo que não causa tanto espanto, não causa tanta revolta, não causa tanta indignação, enquanto deformação do que representa ou poderia representar o processo penal, do que essa ideia de negociação dentro destes limites. A ideia de que eu converso contigo, desde que tu me diga o que eu quero ouvir. Como este já me disse o que eu quero ouvir, com aquele eu não converso, porque eu já tenho o que eu preciso. Caso este me diga aquilo que eu quero ouvir, eu negocio com ele, inclusive, a integralidade da pena, sem que haja qualquer espécie de limite em relação a essa negociação. E mais além, como já foi dito anteriormente, caso haja retorno de valores, eu recebo, inclusive, o meu quinhão destes valores reavidos. Eu, francamente, não sei o que é isso. Eu não tenho como demonstrar qualquer coisa diante disso que não perplexidade. O que isso representa para o processo penal, o que isso representa para as práticas punitivas contemporâneas, e o que isso representa mais além de ilusão de combate à corrupção, porque depois os nossos amiguinhos cumprirão estas penas no conforto dos seus lares, comendo caviar russo, jogando PS4 em TV 4K, desfrutando do melhor que a vida há de oferecer, enquanto que para o pobre coitado, não. Como já foi dito alguma vez, há alguns anos atrás, delação premiada não é para ladrão de galinha. Delação premiada é para quem me diz o que eu quero ouvir, do modo como eu quero ouvir, quando eu quero ouvir, para que eu possa perseguir determinadas pessoas com essas informações. Para que eu possa dar vazão ao meu ódio. Para que eu possa consolidar esse ódio. Para que eu possa fazer do processo penal e do sistema penal um mecanismo para que o meu ódio seja consolidado como pena. Mesmo que pena dentro de determinados limites. Pena que é endereçada a alguém que eu pretendo atingir. Realmente, quando nós pensamos que a coisa não pode piorar, ela sempre piora. E o mais engraçado é o seguinte, né? Grande parte dos meus amigos não está aqui nesse congresso, está lá assistindo aulas no Chile, vendo como é que funciona o sistema processual penal chileno, né? E eles se sentem lá como se estivessem em outro planeta. O Auri está relatando isso aí diariamente no Facebook, vocês devem estar acompanhando. De fato, para quem advoga a extensão da frustração de ter que trabalhar em um sistema processual penal como o brasileiro, em um sistema penal como o brasileiro, considerando como funciona aquele sistema penal lá, deve ser algo insuportável. Quanto nós somos autoritários, quanto nós somos reféns de um legado processual penal de ódio, que foi gestado na Inquisição, revigorado por Napoleão, revigorado pela arquitetura processual penal fascista, recepcionado pelo nosso Código de Processo Penal de 41, que ainda vale mais do que a Constituição para a maioria dos nossos magistrados, que inclusive demonstraram, há alguns anos atrás, receio diante do novo Código de Processo Penal, pela possibilidade de que eles lhe retirassem a capacidade de perseguir a verdade real. Gente, a nossa precariedade civilizatória realmente é estarrecedora. Eu gostaria de ter uma mensagem um pouco mais animadora para vocês, mas a minha mensagem, de fato, é uma mensagem de desânimo, de pesar, mas é importante que a gente tenha a dimensão do quanto a luta é árdua, do quanto a gente tem que escalar, do quanto a escalada é íngreme, né, para que a gente construa as condições mínimas para que um dia, quem sabe, no Brasil, tarefa que não é para essa geração, nós falhamos, é tarefa para as próximas gerações,
para que a gente tenha um processo penal fundado na dignidade da pessoa humana e na presunção da inocência. E não um processo penal fundado no ódio, fundado no conceito de inimigo, fundado na lógica de extermínio. Esse é o processo penal que a gente tem hoje. Ele é insuportável. Não podemos continuar com ele mais. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Saúdo o ilustre palestrante, Dr. Salah Hassan, brilhante palestra, os membros da mesa, e o doutor vai ser entregue ao Dr. Salah uma medalha no sentido de agradecimento por essa palestra magistral. Declaramos encerrado esse painel. Obrigado.